Olá, meus queridos! No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as doenças que podem atingir o sistema cardiovascular. Esse sistema cardiovascular, ele é composto por duas principais estruturas, certo? O coração e os vasos. E hoje nós iremos começar, a falar sobre o coração, suas funções e as doenças que podem acabar atingindo essa estrutura. O coração, ele é um órgão, responsável por diariamente bombear mais de 6.000 litros de sangue por todo o nosso corpo. E é através desse sangue que os tecidos eles vão receber suprimentos vitais, tanto de oxigênio como também de nutrientes. É também através do coração, e desse seu bombeamento que faz com que o sangue circule, que nós iremos conseguir também excretar alguns produtos, mesmo que para isso também sejam necessários a participação de outros órgãos. E também, por ter toda essa importância, o coração, é que a doença cardíaca ela é a principal causa de morte em todo o mundo. E quando a gente fala de doença cardíaca, nós iremos falar de várias doenças que podem atingir esse órgão. E para a gente falar um pouquinho sobre essas doenças, que podem acabar atingindo o coração, a gente precisa primeiro entender que esse sistema, e esse órgão, ele vai ser dividido em algumas estruturas ou o que a gente também pode chamar de especializações cardíacas. E essas estruturas, elas são o miocárdio, as válvulas, o sistema de condução, o suprimento sanguíneo e as células tronco cardíacas. O miocárdio está aí no papel de realmente, a gente fala que o coração é uma bomba, e ela é uma bomba graças ao miocárdio, que é o músculo cardíaco, e é através da sua contração, do seu relaxamento, que nós iremos ter o bombear do sangue, e é através dessa força que o sangue vai conseguir percorrer todo o nosso organismo, claro que juntamente com também a força contrátil dos vasos, mas principalmente aí do miocárdio. Nós também vamos ter as válvulas ali compondo essas especializações cardíacas. Nós vamos ter 4 válvulas, a tricúspide e a mitral ali dentro do próprio coração, entre os átrios e ventrículos, e nós vamos ter também a pulmonar e a aórtica, que vai ficar entre o coração e os vasos. É também muito importante para essas especializações e para o funcionamento do coração o sistema de contração cardíaca, o sistema de condução, porque essa contração do músculo ela precisa ser coordenada. E para isso ela vai precisar propagar impulsos elétricos, e isso vai ser feito através desse sistema de condução. E se esse sistema ele é desregulado, isso vai afetar diretamente tanto a frequência cardíaca como também o seu ritmo. E isso pode trazer sérios problemas e vai estar relacionado em várias doenças. O suprimento cardíaco é muito importante também. Sempre que a gente fala coração e vasos, a gente já pensa nas estruturas dos vasos que vai levar aquele sangue do coração para os tecidos. Mas a gente esquece que o coração ele é um tecido também e que ele precisa de suprimento sanguíneo. Então, por exemplo, o infarto do miocárdio nada mais é do que uma falha no suprimento sanguíneo do próprio coração, onde vai acabar levando a uma morte tecidual ali daquele músculo cardíaco. Então, para que o coração funcione, ele também precisa que o seu suprimento sanguíneo ele esteja adequado. E por último, e não menos importante, as células tronco cardíacas. Até pouco tempo, elas nem eram consideradas uma estrutura, uma especialização cardíaca, mas recentemente a literatura ela vem demonstrando a importância dessas células tronco cardíacas na regeneração desse tecido cardíaco. Os estudos eles ainda são poucos, tem pouca coisa ainda esclarecida,
mas acredita-se que essa proliferação de células cardíacas, elas vão contribuir para que algumas pessoas elas tenham uma melhor recuperação a partir de doenças cardíacas e também a falha, né, ou a diminuição desse processo de regeneração, eles estejam envolvidos no desenvolvimento de doenças cardíacas por algumas pessoas. De forma geral, né, a doença cardíaca ela vai ter dois principais fatores que podem desencadeá-la, né, e que geralmente estão em conjunto, que são os fatores ambientais, né, ligados principalmente aos hábitos de vida, mas também os fatores genéticos que podem, né, contribuir para que algumas pessoas elas tenham uma predisposição ao desenvolvimento, né, de patologias relacionadas ao coração. De forma geral, existem 6 principais mecanismos que vão estar relacionados ao desenvolvimento das doenças do coração, certo? E são eles a falência da bomba, algumas condições elas vão afetar diretamente o músculo cardíaco e isso pode trazer problemas na questão da contração, né, muscular ou da dilatação. Problemas que levam à obstrução do fluxo. É muito comum a gente falar das placas de ateromas nessa situação. Futuramente nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Fluxo regurgitante. Esses problemas de fluxo regurgitante, eles envolvem bem a questão das válvulas, que elas podem apresentar algum problema, né, de fechamento e de abertura de válvulas, mas também problemas relacionados à sobrecarga de volume nesses átrios e nesses ventrículos. Também a gente vai falar um pouquinho disso. Fluxo colateral, né, também pode acontecer e geralmente isso acontece quando parte do sangue ele é desviado de uma parte do coração para outra, né, seja de direita para a esquerda, de esquerda para a direita. Outros problemas que podem estar relacionados são os distúrbios de condução. Como a gente já falou, o coração ele precisa ter transmissões coordenadas de impulsos, né? Para que ele consiga contrair e descontrair de forma adequada. E problemas, né, nesse sistema de condução pode levar, por exemplo, às arritmias. E, por último, rupturas do coração ou de um vaso. É mais comum a gente ver, né, por processos patológicos, a ruptura de vasos, mas pode acontecer também em algumas circunstâncias a ruptura do coração. A ruptura do coração ela é mais comum, né, em ferimentos, seja por arma de fogo, né, ou por alguma arma branca, ou através de um ferimento, né, muito grave. Não é comum muita gente ter a ruptura do coração, né? É mais comum ter a ruptura de um vaso, mas também são coisas que podem acontecer e que, obviamente, né, levarão a uma doença cardíaca. Independente daquele mecanismo, né, que vai levar ao desenvolvimento da doença cardíaca, a fase final, geralmente, de todas as doenças cardíacas crônicas, né, e que demoram muito tempo, né, que são doenças de longo prazo, elas vão acabar levando à insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela também é conhecida como ICC, que é uma sigla para insuficiência cardíaca congestiva, e ela geralmente é uma condição progressiva, né? Então são necessários muitos anos para que ela ocorra. E muitos anos, né, passando por algum processo geralmente ligado a uma sobrecarga de trabalho daquele músculo, né, do miocárdio. E por isso, né, por ser uma doença a longo prazo, precisar de alguns anos de sobrecarga, ela geralmente vai aparecer em pacientes mais velhos, né? Então, o principal diagnóstico é registrado em pacientes com mais de 65 anos. A ICC, ela vai ser definida quando o coração ele é incapaz de bombear o sangue em uma proporção que seja suficiente para atender às demandas metabólicas dos tecidos, ou quando ele só consegue realizar esse papel quando ele precisa estar sob uma pressão elevada, o que não é o ideal para o seu funcionamento.
Geralmente, como eu falei, ele vai estar relacionado a uma sobrecarga crônica, né, desse trabalho, onde pode acontecer em problemas, por exemplo, das válvulas ou na hipertensão arterial, mas também pode acontecer em cardiopatias isquêmicas, como é o caso da insuficiência cardíaca congestiva que ocorre após uma lesão cardíaca como causada por um infarto cardíaco, um infarto do miocárdio. Quando a carga de trabalho, né, ou a função, né, desse coração aumenta e a função ela fica comprometida, o nosso organismo ele vai tentar realizar algumas coisas no intuito de recuperar, né, ou pelo menos de minimizar os danos causados por esses problemas, né? Isso a gente chama de mecanismos fisiológicos compensatórios. Entre esses mecanismos fisiológicos, né, nós vamos ter o mecanismo de Frankenstein. Esse é um mecanismo que envolve principalmente a dilatação, né, de algumas áreas do coração para que ele possa conseguir aumentar o volume de enchimento. Também nós vamos ter as adaptações miocárdicas. Essas adaptações miocárdicas, elas vão envolver principalmente a questão da hipertrofia, mas também pode, né, estar relacionada à dilatação das câmaras cardíacas. Mas aí ele já tenta, né, realizar uma hipertrofia cardíaca para que tente se aumentar a força de trabalho mecânico daquele músculo, né? Também pode-se utilizar a ativação dos sistemas neurohumorais, que vão tentar também aumentar a função cardíaca, né, e tentar regular ali o volume ou as pressões de enchimento. A liberação de noradrenalina, principalmente essa liberação vai acontecer pelos nervos cardíacos, e isso vai tentar aumentar a força de contrabilidade miocárdica e também aumentar a pressão, para tentar suprir, né, essa insuficiência. E a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, juntamente também com a liberação do peptídeo natriurético atrial. Esses dois fatores eles vão tentar, né, ajustar os volumes sanguíneos, para que possam também ajustar a pressão de enchimento daquelas câmaras cardíacas. Alguns desses mecanismos, eles, né, como a gente já falou, eles podem levar à hipertrofia, né? A gente tem que entender que esses mecanismos não vão acontecer por ordem, tipo, vou fazer primeiro isso, se falhar, vou fazer isso. Não, né? Eles vão acontecendo concomitantemente no nosso organismo. E todos eles, né, ou a falha de um deles e um outro mecanismo que entra em ação, eles podem levar, né, à hipertrofia cardíaca como um resultado de uma tentativa, né, de compensar essa insuficiência cardíaca inicial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertrofia cardíaca, né, a sua fisiopatologia e a progressão até a insuficiência cardíaca. Eu coloquei essa imagem aqui porque ela ilustra bem algumas das coisas que a gente vai falar, né? E essa imagem ela começa com 3 exemplos de doenças que podem levar à hipertrofia e que podem acabar levando até a insuficiência cardíaca. Os exemplos são a hipertensão, que vai, né, levar, como o nome já diz, a uma sobrecarga de pressão. A doença valvar, que tanto leva a uma sobrecarga de pressão quanto de volume. E o infarto do miocárdio, que vai levar a uma disfunção de irrigamento e pode levar a sobrecarga de volume para outras estruturas. Então, independente dessa doença inicial, e se a sobrecarga ela foi de volume ou de pressão, né, ou das duas conjuntamente, nós iremos ter, né, como resultado um aumento do trabalho cardíaco para compensar ali aquela disfunção que ele está recebendo. E isso vai levar a um estresse para as paredes que compõem o coração, e isso vai fazer com que essas células elas sofram um estiramento. Nós vamos já falar sobre os 2 tipos de estiramento que podem acontecer com essas células. E esse estiramento, né, vai fazer com que o coração aumente de tamanho, e aí nós iremos falar, né, que esse coração ele está hipertrofiado. Essa
hipertrofia, ela pode ocorrer com ou sem dilatação, que a gente também vai já falar um pouquinho sobre isso, certo? A hipertrofia com ou sem dilatação, ela vai ser caracterizada por algumas coisas, principalmente o aumento do tamanho e massa, né, cardíacos. Para que isso aconteça, vai haver um aumento na síntese de proteínas. Esse problema também, que seja ele de sobrecarga de pressão ou de volume, vai fazer com que sejam induzidos genes, né, expressão de genes precoces imediatos, que podem acabar contribuindo para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Esses mecanismos, né, de sobrecarga hemodinâmica prolongada pode fazer com que seja um estímulo para a expressão gênica, que é uma expressão gênica semelhante ao que é visto durante o desenvolvimento cardíaco fetal, e é por isso que a gente chama de indução de programa genético fetal. Vai haver, né, a produção de proteínas anormais, pode acontecer uma produção de fibrose ali naquela musculatura cardíaca e também vai acontecer uma vasculatura inadequada. Todas essas questões juntas são as coisas que vão levar a uma disfunção cardíaca e que vai ter como principal característica a insuficiência cardíaca em si, né? Que pode acontecer tanto sistólica quanto diastólica, tanto na hora de contrair, né, quanto na hora de dilatar. Pode acontecer também as arritmias e também a estimulação neurohumoral, que vai tentar, né, fazer com que a contrabilidade e a frequência dessa musculatura ela continue. Geralmente vai levar a um aumento das catecolaminas, né, de forma geral, só que esse aumento progressivamente também pode levar a problemas naquela musculatura e também pode levar à deposição de colágeno, que pode levar à fibrose, que também, né, futuramente vai ser ruim e vai contribuir para a insuficiência cardíaca. Quando a gente fala da questão da hipertrofia, né, que pode ocorrer com ou sem dilatação, geralmente, né, ambas vão acontecer pelo aumento do trabalho mecânico, como eu falei, esse aumento pode ser tanto por sobrecarga de pressão quanto de volume, e geralmente, primeiro vai haver uma hipertrofia sem dilatação, e com o tempo ela vai evoluir para uma hipertrofia com dilatação. Então, geralmente vai começar com uma sobrecarga de pressão. Essa sobrecarga de pressão vai gerar um estresse, né, principalmente na questão da sístole, e para, né, que o coração ele continue dando conta daquela pressão, esses novos sarcômeros, né, eles vão se organizando em paralelo. Por isso que, como mostra aqui na imagem, num coração apenas com hipertrofia, né, nós vamos ter essa musculatura bem larga, porque esses novos sarcômeros, né, essas novas células, elas vão se depositando em paralelo e vão criando uma parede mais grossa para que ela consiga suportar aquela pressão sanguínea que está vindo, né, com mais força. E isso, né, vai levar ao espaçamento da parede. O coração ele não vai aguentar, né, esse mecanismo por muito tempo. Então, geralmente, após apenas a hipertrofia com o espessamento da parede, vai começar a acontecer, né, problemas para se manter esses sarcômeros em paralelo. E isso vai fazer com que cada vez mais se acumule sangue, né, se acumule volume de sangue naquelas câmaras do coração. E aí a gente vai começar um novo problema, né, que é o aumento da sobrecarga de volume. Esse aumento ele vai ser um estresse principalmente diastólico, ou seja, o coração aqui, apenas na hipertrofia, o coração iria ter um problema para bombear esse sangue que está vindo, né? No caso de uma hipertrofia com dilatação, o coração ele vai ter um problema já para receber aquele volume de sangue.
ele não vai ter mais espaço para aquela sobrecarga de volume. Então, ele começa a organizar esses sarcômeros em série. Essa organização de sarcômeros em série, né, vai fazer com que ele aumente de tamanho, alongando as suas paredes. Então, aqui na imagem central a gente tem um coração normal, né, um corte de um coração normal. À esquerda a gente tem apenas com a hipertrofia, onde a gente vê bem o espessamento da parede, e à direita a gente vê esse coração com hipertrofia e dilatação, onde a gente vê as paredes já bem mais finas, né? Isso significa também uma perda da contrabilidade, porém mais alongadas, para que elas consigam receber aquele volume de sangue. E falando dessa hipertrofia, tanto nos casos da hipertrofia, quanto no caso da hipertrofia com dilatação, né, seja qual for a sua base, essa insuficiência, essas questões irão levar a uma insuficiência cardíaca, né, e essa insuficiência cardíaca ela vai ser caracterizada por graus variáveis, né, de débito cardíaco e de perfusão tecidual. E muitas vezes esses problemas de perfusão tecidual, que vão acarretar também na hipóxia, né, de alguns tecidos e na congestão de outros tecidos, irão levar a outros problemas também. Existem muitos problemas relacionados a essa questão da insuficiência cardíaca congestiva com relação ao edema que eles podem causar nos tecidos, como também ao edema pulmonar, que é muito comum pela questão da congestão venosa que vai ocorrer nesses casos. Mais na frente, quando a gente falar das doenças isquêmicas cardíacas, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a insuficiência cardíaca, mas basicamente o mecanismo é esse, né? E ele pode ser causado pela maioria das doenças cardíacas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cardiopatias congênitas, ou seja, aquelas cardiopatias, né, que são resultantes de defeitos congênitos e que as pessoas elas já nascem, né, com esses problemas. Esse termo é um termo geral utilizado para descrever as anormalidades do coração ou dos grandes vasos que estão presentes desde o nascimento. Eu coloquei aqui as 5 principais malformações, né, que são de maior incidência em nascidos vivos. Entre elas, a gente vai ter os defeitos do septo ventricular, os defeitos do septo atrial, a estenose pulmonar, persistência do canal arterial e a tetralogia de Fallot. Esses defeitos cardiovasculares congênitos estão entre as malformações mais prevalentes em crianças, né? Então são dos mais comuns de acontecer, e geralmente também vão ser perceptíveis, né, logo nos primeiros anos, às vezes até logo após o nascimento, e agora com, né, a evolução dos exames de ultrassonografia, muitas vezes até antes do nascimento. Porém, existem alguns defeitos congênitos que não irão causar alterações tão graves, né, que eles podem ser percebidos só mais na fase adulta. Essas anormalidades congênitas, elas são geralmente ligadas a fatores genéticos e elas se dividem principalmente em 3 categorias, né, que são as que causam shunt de esquerda para a direita, que causam shunt de direita para a esquerda e as que causam obstrução. Shunt, né, do inglês e significa desvio, né? Então só por isso a gente já imagina mais ou menos como é que cada uma delas acontece. Aqui na primeira imagem nós temos um exemplo das que causam shunt de esquerda para a direita, né? Então isso pode acontecer entre os átrios, né? Mas também pode acontecer entre os ventrículos e pode acontecer também entre vasos, né? Mas de forma geral, uma das mais comuns é esse desvio entre os ventrículos, né? Do ventrículo, onde vai acontecer uma passagem de sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito.
e eles vão estar envolvidos principalmente em aumento, né, do fluxo, porque aqui no ventrículo esquerdo nós já vamos ter o sangue que já foi oxigenado, que iria para os tecidos. Então, quando ele volta para o ventrículo direito, ele sobrecarrega aquele ventrículo e também vai sobrecarregar os pulmões, que, né, vai ter um maior volume de sangue para fazer essa oxigenação. Geralmente não vão existir muitas manifestações clínicas associadas. Então, quando a pessoa não faz nenhum tipo de, né, talvez não sinta nenhum sintoma, nenhum sinal de sintoma, não faça nenhum exame, ela vai ficar muito tempo sem saber, né, da existência desse shunt. Porém, essa doença, por sobrecarregar, né, essa musculatura, ela pode levar a uma insuficiência cardíaca fulminante, que vai levar à morte, né, se esse problema não conseguir, não houver tempo hábil para tentar corrigir esse problema. Nas cardiopatias congênitas que causam shunt de direita para a esquerda, né, é comum já que se observe, né, os seus efeitos logo após o nascimento, porque como há a passagem, né, como mostra aqui nessa segunda imagem, do sangue que está no ventrículo direito para o sangue que está no ventrículo esquerdo, e esse sangue é o que vai para os tecidos, vai acabar acontecendo uma passagem, né, de um sangue que não é tão rico em oxigênio tanto assim, né? Porque está misturado com o sangue que estava lá no ventrículo direito, que ainda iria ser oxigenado. Então, esses indivíduos com esse tipo de shunt, eles acabam apresentando a cianose como sinal. Mas claro que isso vai depender, né, do tamanho desse desvio e da quantidade de sangue desviado. Não é todo mundo que vai apresentar a cianose. Pode acontecer também, né, de pessoas não terem um sinal tão aparente. Aqui na imagem eu coloquei para vocês uma das coisas que mais causam esse shunt de direita para a esquerda, que é a tetralogia de Fallot. Essa tetralogia, né, o nome já está dizendo, tetra 4. Então ela tem 4 aspectos principais que vão, né, fechar o seu diagnóstico. O primeiro é esse desvio que vai acontecer entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Associado a esse desvio, geralmente a aorta ela vai estar bem sobreposta aqui ao desvio, então ela vai estar logo na saída do desvio. Vai existir também uma obstrução da via de saída do ventrículo direito, né, que a gente chama de estenose subpulmonar. Se você observar aqui na imagem, né, você vai ver que essa saída para o tronco pulmonar ela vai estar diminuída, né, vai estar em um estado de estenose. E como consequência, né, de todos esses problemas, vai acontecer uma hipertrofia da musculatura do ventrículo direito. Né? Se a gente observar aqui, essa musculatura ela vai estar maior, né, do que seria o normal de acontecer. Então, esses são os 4 principais sinais da tetralogia de Fallot. Indivíduos esse tipo de cardiopatia congênita, eles podem fazer a correção cirúrgica, certo? E podem também ter até uma sobrevida sem fazer essa correção. Claro que, mais uma vez, isso vai depender, né, de todas as consequências associadas a esse desvio, de quanta estenose, de quanto sangue está sendo desviado, tudo isso vai depender. Mas existe uma sobrevida, mesmo em pessoas que não fazem a correção, porém essa sobrevida é muito baixa após os 40 anos. Então, geralmente, né, eles só vivem em média até os 40 anos. Porém, pode-se fazer a correção, é uma correção complicada, mas pode ser feita e o indivíduo pode ter uma vida, né, normal, apesar dessa cirurgia ela ser bastante complicada. E nós temos as cardiopatias que vão causar obstrução, certo? Dentre as cardiopatias que vão causar essa obstrução, das mais comuns vão ser as que causam estenose da aorta, como está demonstrado aí nessa última imagem para vocês.
Esse estreitamento, né, essa constricção da aorta, a gente chama de coarctação da aorta. Aqui na imagem, né, eu tenho dois exemplos de coarctação da aorta e uma delas, nessa daqui, essa primeira imagem, ela é uma imagem de uma coarctação da aorta, onde ainda existe a persistência do canal arterial. Durante a nossa vida fetal, né, a gente permanece com esse arterial entre a aorta e o tronco pulmonar, mas logo após o nascimento esse canal se fecha. Só que em alguns indivíduos, né, esse canal ele pode persistir e isso vai contribuir até para uma piora desse quadro, né? A estenose da aorta ela vai dificultar principalmente a passagem desse sangue arterial oxigenado para os tecidos e as suas características clínicas associadas também vão estar relacionadas a uma cianose, né, pela dificuldade da chegada desse sangue. E eles também podem causar, né, uma sobrecarga na musculatura do coração, pela dificuldade da passagem desse sangue arterial. Quando tem a persistência do canal arterial, essa situação ela fica ainda mais agravada, porque além da dificuldade da passagem desse sangue, vai acontecer também a passagem de um sangue que não foi oxigenado, que ainda iria para os pulmões. Então, isso vai piorar o quadro de cianose. Geralmente, essas questões de obstrução, mesmo que seja sem a persistência do canal arterial, elas vão ser observadas, né, os sintomas vão ser observados imediatamente após o nascimento. Porém, é importante verificar quanto estreito ficou, né, essa artéria e também é claro que a persistência do canal arterial ela pode piorar ainda mais essa sintomatologia. E aí, no caso, né, é indicado a cirurgia para tentar fazer a correção, né, desses problemas congênitos. O que nós tínhamos para falar nessa primeira parte do vídeo era isso. Eu espero que vocês assistam o próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças isquêmicas que podem atingir o coração. Então, até mais.